Olá pessoal, meu nome é Marcos Nunes e esse é o canal É Seu por Direito. Põe a vinheta aí! É seu por direito. Em meio à convulsão social que nós estamos vivendo, há uma demanda muito forte, principalmente do setor empresário, pela denominada reforma trabalhista. E dentro dessa proposta de reforma trabalhista, tem um tema que causa muita preocupação, porque inclusive ele já está sendo objeto de discussão no STF. Isso para discutir se é possível ou não a terceirização das atividades fim no mercado de trabalho. E aí você vai me perguntar, o que é isso? O que é terceirização? Quais são os meus direitos? Atualmente, no Brasil, há estudos que dizem que 25% da força de trabalho ela é terceirizada. O que significa isso? Bom, você imagina que você trabalha numa empresa, mas na verdade você não trabalha nessa empresa. Confuso, né? Olha, vamos pensar no seguinte exemplo. Você certamente já foi em alguma agência bancária, ou já foi em algum condomínio, ou em coisas do gênero e viu que os funcionários da portaria, da limpeza, são todos terceirizados. Ou seja, eles não pertencem ao grupo daquela empresa. Num banco, você vai lá, o segurança é de uma outra empresa. O pessoal da limpeza é de uma outra empresa. Isso é a terceirização. Outra modalidade muito comum nos dias de hoje é o que se chama de pejotização dos quadros técnicos, ou seja, um assistente de programação ou um contador que é contador dentro de uma empresa de contabilidade e mesmo assim ele é obrigado a abrir uma empresa e emitir nota fiscal. A terceirização para o empregador ela está relacionada no seguinte, na diminuição de custos, diminuição de despesas. E a pressão ela se dá porque em nome dessa tal crise política e financeira, os empregadores querem em tese economizar mais dinheiro e sob a alegação de que gerariam mais postos de trabalho. Todavia, isso é um enorme engano, porque o trabalhador terceirizado, ele fica à margem, ele fica precarizado e muitas vezes tem os seus direitos trabalhistas violados. E a segurança do trabalho em si fica muito mais sensível e muito prejudicada. Mas não adianta explicar nada disso sem antes dizer o seguinte. Primeiro a gente precisa compreender os conceitos do que seria uma atividade fim e do que seria atividade meio. No exemplo que eu dei anteriormente com relação ao segurança de um banco e o pessoal da limpeza, esse pessoal, tanto seguranças como o pessoal que executa a limpeza, eles não fazem a atividade final do banco. Então, em tese, de acordo com a nossa lei hoje, seria possível a terceirização de quem executa essas atividades. Agora, no outro exemplo que eu dei da pejotização, que tem sido muito comum, é quando você transporta de forma terceirizada o empregado que faz a atividade fim da empresa. Como o exemplo que eu dei antes, num contador que emite nota todos os meses, como se fosse uma empresa dentro da outra empresa. Só que a atividade fim é um escritório de contabilidade. E o contador abre uma empresa e emite nota para esse outro escritório. Não está muito conectado isso. Porque na verdade está executando a atividade fim, não a atividade meio do negócio. Portanto, pela nossa lei hoje, e pela, na verdade, a construção dos nossos tribunais, é possível terceirizar o quê? A atividade meio, jamais a atividade fim. Muito embora, de forma reiterada, as empresas insistem em terceirizar a atividade meio. Na atividade meio, que a gente tem visto também que é muito comum, por exemplo, o cara é dono de uma empresa que fabrica ferramentas. E aí ele contrata uma empresa que trabalha dentro da linha de produção, fabricando aquelas ferramentas que ele vende na empresa. Ou seja, é uma terceirização ilegal. Uma outra hipótese, vamos pensar numa situação muito simples, o sujeito é dono de um restaurante
e contrata lá uma equipe com cozinheiro, ajudante e tudo mais, e diz que aquela equipe é uma empresa que presta serviço para o restaurante dele. Mas espera lá, a atividade fim dele não é um restaurante fazer comida? O cozinheiro está fazendo o que lá? Comida? Então ele pode, de acordo com a lei de hoje, terceirizar essa equipe? De acordo com a lei de hoje e com a construção da jurisprudência dos tribunais, absolutamente que não. Há 12 anos tramita no Congresso Nacional uma proposta de lei para regulamentar a terceirização em todos os aspectos. Ou seja, a ideia é que não se tenha mais nem empregado. É quase que rasgar a CLT. Trocando em miúdos, a proposta geral de terceirização irrestrita significa transferir para o empregado todo o ônus da relação trabalhista. O sujeito vai lá, emite a nota que, em tese, ele teria uma empresa, teria prestado serviço. Ele está abrindo mão, de uma vez só, do fundo de garantia por tempo de serviço, das férias, hora extras, está abrindo mão das normas decorrentes da convenção coletiva de trabalho daquela categoria, está abrindo mão também do seguro de acidente de trabalho, está abrindo mão do seguro-desemprego, está abrindo mão do 13º, enfim, ele abre mão de tudo porque na verdade ele é uma empresa. É como se fosse uma pessoa jurídica prestando serviço para outra pessoa jurídica. Ah, e aí qual a situação da terceirização de hoje? Nessas atividades meio, ou mesmo quando acontece na atividade fim. Ou, enfim, qual é a alternativa? Qual é a escapatória para esse trabalhador vítima dessa situação? Bom, eu comecei falando que o STF, em repercussão geral, irá julgar um recurso que determinará o futuro da terceirização no Brasil. Pois bem, uma empresa que faz celulose de papel está discutindo, conseguiu levar esse processo até o STF para garantir a possibilidade da terceirização absolutamente restrita. Se eventualmente o STF entender que é possível, embora todos esses outros problemas que eu já mencionei antes, e há dezenas de juristas renomados que dizem exatamente a mesma coisa, embora tenham todos esses problemas, se eventualmente o STF entender que é possível a responsabilidade em razão da terceirização irrestrita, teremos um grande problema. Mas nesse caso concreto, que chegou até o STF, essa empresa de celulose diz o seguinte: olha, a lei não define o que seria atividade fim e atividade meio, embora os termos pareçam claros, né? Então, já que a lei não diz, não cabe aos tribunais fazer essa interpretação. A empresa alega ainda que não permitir a terceirização irrestrita é contrário ao entendimento moderno do mundo do trabalho. Moderno? Desculpa, né? Nós estamos voltando à Idade Média, tá certo? E você ter uma condição de trabalho ou de 14, 15 horas por dia, sem garantia da segurança e sem garantia dos direitos básicos que foram conquistados ao longo de todos esses anos. O processo aguarda a pauta de julgamento no STF. A qualquer momento ele pode ser julgado. E se houver um entendimento pela maioria dos ministros de que a terceirização irrestrita é possível, como defendem uns setores mais atrasados da sociedade, ou aqueles que preferem o lucro às custas dos direitos trabalhistas, teremos sem dúvida nenhuma um retrocesso, no mínimo de 100 anos, na conquista dos direitos trabalhistas, com um acréscimo na jornada de trabalho, para além do acréscimo na jornada do trabalho, a redução do salário, e para além da redução do salário, uma redução em todos os direitos, todos, né? Inclusive férias, 13º, fundo de garantia. Eu estou insistindo em repetir isso em razão da dramaticidade do tempo que nós estamos vivendo, porque a defesa do emprego não pode estar descolada da defesa dos direitos básicos e das garantias mínimas que já estão consagradas na Constituição e que por meio da terceirização se busca inverter a lógica. E se você percebeu na nossa conversa de hoje que você é um trabalhador terceirizado numa atividade fim da empresa, o que você deve fazer?
constitua um advogado e entre com uma ação contra a empresa, pleiteando absolutamente todos os seus direitos trabalhistas. Não espere a votação do STF, porque hoje, da maneira que está regulamentada, sem a votação do STF, você pode exigir seu fundo de garantia, 13º, férias, seguro-desemprego e todo o resto. Se eventualmente o STF vir a decidir que a terceirização geral e irrestrita é possível, meu amigo, lamentavelmente não podemos mais ou não poderemos mais pleitear esses seus direitos. Legalizará um retrocesso aos direitos do trabalho. Esse é o seu canal, é seu por direito. Se você curtiu o nosso vídeo, comente, curta a nossa página no Facebook, se inscreva no YouTube. Até mais.